O que há de verdade na história de que o Morumbi está prestes a iniciar uma enorme reforma? Vídeo de hoje do canal do Nicola conversou com dirigentes do São Paulo e traz a resposta, mas fala também sobre Paulinho, que virou um enorme problema para o Corinthians. Ele pode ir para o Red Bull Bragantino ou para o Cruzeiro. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras, que ficou bem perto de faturar o primeiro de vários bônus previstos na venda de Endrick para o Real Madrid. Preciso te atualizar também sobre o Flamengo, reunião pedindo a demissão de Marcos Braz e o nome de Leonardo sendo especulado na Gávea. Por último, mas não menos importante, as últimas do mercado, bastidores, finanças e novidades importantes sobre o maior escândalo que o futebol brasileiro já assistiu. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, só me apresentar, sou jornalista esportivo, dono desse canal com quase 1.300.000 pessoas inscritas, com a missão de deixar você por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e se curtir o vídeo também deixa like. Bora começar com as notícias? Antes, só uma dica importante. Hoje a dica é especial para você que tem mais de 18 anos de idade. Você precisa conhecer a F12Bet, a casa criada pela empresa de investimentos do Falcão, o rei do futsal, e é daí que vem o nome do site. Importante, a F12Bet permite que você comece a palpitar com depósitos mínimos de apenas R$2 e os saques podem ser feitos a partir de R$10, tudo via Pix ou criptomoedas, como for mais fácil para você. Na F12Bet você encontra os principais esportes do planeta, como MMA, vôlei, futsal, basquete, tênis, rugby, automobilismo, além de esportes. Mas o carro-chefe, é claro, é o futebol, com cobertura de todos os grandes campeonatos nacionais e internacionais, além de cotações bem bacanas. Se você escolher a opção Cassino, ainda encontrará mais de 1.000 jogos, entre eles o Aviator, que está super na moda devido à possibilidade de ganhos rápidos. Para começar é só clicar no link que está no comentário fixo. Faça agora mesmo o seu registro e use o promo code Canal do Nicola, tudo maiúsculo. Mas lembre-se, jogue sempre com responsabilidade e apenas pessoas com mais de 18 anos podem participar. Agora sim, bora começar com o giro de notícias. A primeira informação é sobre o Vasco, que não vai poder utilizar o atacante Juan Seco e o meio atacante Carabarral contra o Santos. Os atletas pertencem ao Peixe, foram emprestados ao Vasco com a condição de que não poderiam ser utilizados nessas partidas de ida e volta do Brasileirão. Preciso te atualizar também sobre o Atlético Mineiro, que não conseguiu quitar o mês de abril com o vencimento na última segunda-feira. Além dos salários atrasados para os jogadores, o Galo também não pagou, até esse momento, o prêmio pelo título do Campeonato Mineiro. Somente funcionários do Galo receberam o salário do mês de abril. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que divulgou a nova camisa para a temporada 2023/2024, camisa branca. Eu gostei do modelo, mas já vi cruzeirenses dizendo que não curtiram. E você, qual a sua opinião? A última sobre o Cruzeiro contar que cerca de 50.000 torcedores são esperados para o confronto contra o Fluminense na volta da Raposa ao Mineirão. Para fechar o giro de notícias, quero te contar a provável escalação do Santos para o jogo contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, jogo que vale a permanência de Odair Hellmann na Vila Belmiro. Peixe deve ter João Paulo no gol, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires na defesa, Dodi, Camacho e Lucas Lima no meio, com o Ângelo de um lado, David Washington de centroavante e Mendonça do outro lado, como atacantes. Bora com novidades sobre o maior escândalo da história do futebol brasileiro, superando com facilidade aquele episódio da máfia dos apitos. Eu me refiro ao esquema de manipulação de resultados que envolve apostadores e jogadores de futebol por todo o Brasil. Contei para vocês nos últimos vídeos sobre o caso do Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos, que recebeu R$50.000 para tomar cartão contra o Avaí. Mas essa é só a ponta do iceberg. Vários outros casos têm surgido nas últimas horas. O Ministério Público de Goiás também investiga as situações de Nino Paraíba e Dadá Belmonte, que hoje jogam pelo América, e Richard, que defende o Cruzeiro. Já foi comprovado pelo Ministério Público que Vitor Mendes recebeu uma quantia na temporada passada, cerca de R$35.000, para tomar um cartão amarelo vestindo a camisa do Juventude. Fluminense, clube para o qual o Vitor Mendes está emprestado nessa temporada, inclusive anunciou nas últimas horas o afastamento do zagueiro.
Mas não para por aí, jogadores do Juventude foram flagrados numa chamada de vídeo com um dos grandes responsáveis pela quadrilha de apostadores. O Paulo Miranda era um dos líderes desse elenco do Juventude nas tratativas com os apostadores. Vale a lembrança de que Juventude e Ceará, que tiveram jogadores participando dessas denúncias, foram rebaixados da Série A para a Série B do Brasileiro. Mas para mostrar que o caso vai muito além de um ou outro clube, vale a lembrança de que Vitor Ramos, Kevin Lomônaco, Igor Cariús, Moraes, Gabriel Tota, Fernando Neto, Nicolas e Jaro Pedroso são só alguns dos atletas que também são alvo de investigações. Bora repercutir a boa entrevista que o presidente do Vitória, o Fábio Mota, deu ao canal do Nicola na noite dessa terça-feira. Ele participou ao vivo do programa do Nicola para falar sobre uma série de coisas envolvendo o atual líder da Série B. Vitória que enfrenta nessa noite o Ceará no Castelão. 24 vitórias em 4 jogos, são 12 gols marcados, nenhum gol sofrido. O presidente do Vitória, por exemplo, admitiu que ao assumir a presidência do clube, o Vitória devia para Deus e todo mundo, foi até uma expressão usada por ele. Disse que o acesso da Série C para a Série B foi um passo super importante. Contou ainda sobre acordos trabalhistas em relação a dívidas tributárias também. Ainda revelou que a folha do Vitória hoje gira na casa dos 2 milhões de reais e pode chegar até 3 milhões e 200 mil com reforços que serão contratados na metade do ano. Mas queria destacar um trecho em que ele fala sobre a SAF do Bahia, que fechou com o Grupo City, o grande rival do Vitória hoje, tem uma das SAFs mais namoradas e desejadas por clubes brasileiros. Dá uma olhada no que o Fábio Mota disse. Eu não faria o movimento que o Bahia fez, tá? Não faria, eu não vou entrar, não, eu não faria. Por quê? Pelo seguinte, eu vou lhe dar 2 exemplos. O Bahia subiu para a Série A, os 110 milhões de TV, quem já recebeu foi o City. Ali, as ligas é uma realidade, as ligas estão acontecendo, vai caminhar, o Bahia deveria receber 200 milhões, quem vai receber é o City. Então, com 300 milhões, o Bahia pagaria quase que a dívida dele completa, estruturaria e venderia, sim, mais caro. É o que eu estou tentando fazer no Vitória. Estou saneando a questão fiscal, entrei na Libra, pretendo subir para a Série A. O Vitória deve hoje 88 milhões, é a dívida real, porque 112 é de impostos e estão parcelados. Então a ideia do Vitória é subir para a Série A, pagar suas dívidas, pegar o dinheiro da Libra, reestruturar o clube e aí sim, lá na frente, tomar uma decisão mais embasada, mais valorizada, porque quando você está na Série B e na Série C, a marca está desvalorizada. Então é muito bom para quem investe. O cara bota um dinheirinho pequenininho lá. O ano passado, por exemplo, o Vitória teve inúmeras propostas de virar SAF. Nós nunca aceitamos porque era muito Nunca fácil. Chegou perto, presidente? Não, muitas propostas tivemos. Nós não aceitamos. Mas alguma chegou perto de te agradar ou nenhuma chegou perto? Não, porque nós entendíamos que na Série C a marca estava muito desvalorizada. Tá, qualquer perfeito. Oferta que fosse feita ali era bom para o investidor, porque o Vitória é um time de Série A que estava na C. Então ele botava ali qualquer 300 milhões, subia para a Série A e o clube passava a valer 5 ou 6. Então nós enfrentamos, voltamos para a Série B com dificuldade, mas voltamos. Vamos lutar para voltar para a Série A e aí depois disso nós vamos sentar, debater com o conselho, debater com o conselho fiscal para ver qual é o melhor caminho. Mas nesse momento não é que eu seja contra a SAF. Eu acho que esse momento não é a hora de se falar em SAF no Esporte Clube Vitória. E aí, você concorda com o presidente do Vitória? Discorda? Usa o espaço para comentários. Quero saber sua opinião. Bora tratar de um dos temas mais importantes ligados ao São Paulo nos últimos dias. O pessoal do Estadão trouxe recentemente uma notícia afirmando que o São Paulo tem tratativas avançadas para uma enorme reforma no Morumbi. Essa reforma, por exemplo, garantiria um estacionamento para 2.000 veículos abaixo do estádio, a recuperação total da fachada externa, que é tombada, a extensão das arquibancadas, acabando com o que hoje é a pista de atletismo e aproximando o campo do torcedor. Isso sem falar de uma reunião que o Júlio Casares fez recentemente para contratar uma equipe de projetos formada pelos arquitetos Roberto Loeb, Carlos Fagin e Fernando Brandão. O que eu fiz? Diante da posse dessas informações divulgadas pelo Estadão, fui conversar com 2 fontes diferentes do São Paulo. E ambas asseguraram que a coisa está bem mais distante do que se imagina. O São Paulo hoje não tem dinheiro para fazer essa obra e não existe nenhuma chance de o tricolor assumir o ônus de todo o empreendimento sem parceiros. Um movimento desse tamanho dentro do Morumbi não custaria menos do que 500 milhões de reais.
A busca por investidores existe desde o ano passado. Um dos grandes sonhos do presidente Júlio Casares é deixar o tricolor como presidente com um estádio bem mais moderno, mais adequado à nova realidade das arenas. Mas as tratativas com investidores seguem emperradas. Para piorar, existem dois problemas técnicos. O primeiro, o tombamento do estádio do Morumbi. São Paulo hoje é incapaz, por exemplo, de fazer mudanças na fachada e na estrutura das arquibancadas. Não dá nem, por exemplo, para cobrir o estádio, como já foi projetado e sonhado por vários são paulinos. Tudo porque o projeto de arquitetura do Morumbi é de Vila Nova Artigas, que é considerado um dos maiores expoentes da arquitetura brasileira, e várias das suas obras acabaram sendo tombadas. São Paulo tenta, na prefeitura e no governo, acabar com esse tombamento, ainda não conseguiu. O segundo problema técnico diz respeito a um córrego que passa por debaixo do estádio. Trata-se do córrego Antonico. Também há tratativas com o governo e com a prefeitura para que exista uma mudança de rota desse córrego por debaixo do estádio, o que evitaria, inclusive, uma série de enchentes na região. Tudo parado. São Paulo assegura que não existe chance de a reforma do Morumbi começar em breve. Falta grana, falta investidor, falta parceiro, embora exista muita vontade. E essa informação de que Paulinho, volante do Corinthians de 34 anos de idade, pode estar deixando o clube, os interessados seriam Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Bora explicar em detalhes tudo isso. Que o Corinthians gostaria de se livrar do Paulinho o mais rápido possível, isso é, claro, nítido. Só não vou dizer que é público, porque o Corinthians não vai expor o Paulinho nessa situação, jogador super vitorioso na história do clube e que tem relação excelente não só com o presidente Duílio Monteiro Alves, mas também com o gerente de futebol Alessandro. Paulinho foi um dos vários investimentos equivocados feitos pelo Corinthians. Cara com um salário próximo a R$1,5 milhão nessa conta, eu estou incluindo também direitos de imagem e luvas, além dos salários. Para piorar, a questão física é um enorme problema. Na atual temporada, ele só conseguiu ser titular em 2 dos 16 jogos que fez. Tem 2 gols marcados, nenhuma assistência. Tem se mostrado um enorme problema, independentemente dos técnicos. E olha que o Corinthians tem mudado de técnico com bastante frequência. O contrato do Paulinho se encerra em 31 de dezembro e acho muito difícil que ele deixe o clube antes. Não por falta de vontade do Corinthians, como eu já contei, mas por conta da questão financeira. O Cruzeiro e o Red Bull Bragantino foram apontados pelo jornalista Samir Carvalho como opções para o Paulinho ainda nessa temporada. Fui conversar com dirigentes tanto do time de Bragança Paulista quanto do Cruzeiro. E a afirmação é que ele não se encaixa na questão financeira, nem de um nem de outro clube, além da parte de intensidade. Paulinho se tornou um jogador de muita diferença em relação àquele que fez sucesso muitos anos atrás. Paulinho era um volante que pisava na área adversária como homem surpresa. Hoje, bem mais lento, menos rápido, Paulinho não consegue atuar mais como volante. E para jogar à frente, como um meio ou um atacante, ele passa a ser uma presa fácil. A intensidade ou a falta de intensidade do Paulinho não casa com os estilos de jogo do Caixinha no Red Bull Bragantino e do Pepa no Cruzeiro. Então, chance desses negócios avançarem é muito pequena, para não dizer zero. A tendência é que o Timão tenha de ficar com o Paulinho até 31 de dezembro, quando o Paulinho escolheria um outro caminho. Queria saber a sua opinião a respeito da contratação do atleta. O Paulinho pode ser útil para o Corinthians? Use o espaço para comentários e avalie. Hora de falar sobre o Palmeiras com uma boa notícia. O Verdão está a 1 gol de Endrick de faturar a primeira de uma série de boladas previstas como prêmio no contrato de venda do Endrick ao Real Madrid. Só para recapitular e você entender direitinho a história. O Palmeiras vendeu o Endrick para o Real Madrid por 72 milhões de euros, certo? Desses 72 milhões de euros, 12 milhões de euros são para o pagamento de impostos. Sobraram 60. 35 milhões de euros estão sendo pagos ao Palmeiras e à família do atleta pela compra dos direitos econômicos. O Palmeiras ficou com 70% desses 35 milhões de euros, os outros 30% pertencem aos pais do Endrick. Restaram 25 milhões de euros, que serão pagos caso metas sejam alcançadas. Tanto na passagem do Endrick pelo Palmeiras, que dura até junho do ano que vem, quanto na passagem pelo Real Madrid, que começa em julho do ano que vem e a gente não sabe quando termina. Essas metas estão estipuladas em contrato e, conforme forem sendo alcançadas, vão assegurando bônus de até 25 milhões de euros para o Palmeiras. A primeira meta prestes a ser alcançada diz respeito aos gols. Estava escrito em contrato que assim que ele batesse 5 gols, o Palmeiras receberia uma primeira quantia. O valor não foi revelado, inclusive essa informação sobre os 5 gols foi divulgada pelo GE.
O Endrick já tem 4 gols na atual temporada, fez um gol contra o Água Santa na primeira final do Paulista, outro gol na segunda partida final do Paulista. No Campeonato Brasileiro já marcou contra Cuiabá e Goiás, é questão de tempo para que saia o próximo gol, o 5º dele na temporada, e o Palmeiras obtenha esse primeiro bônus. Você deve estar se perguntando em relação aos próximos bônus, certo? No Verdão, esses bônus vão depender de gols e também do número de jogos disputados até junho do ano que vem. Já no Real Madrid, todas as metas estipuladas estão atreladas a desempenho coletivo do Real Madrid, ligadas, por exemplo, a títulos. É óbvio que eles vão precisar ter a participação do Endrick para que o Palmeiras embolse 25 milhões de euros no total, que hoje equivalem a quase 138 milhões de reais. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo e a política pegando fogo, especialmente por causa de Marcos Braz. Já inclusive quem garanta que Leonardo, ex-jogador do Fla, da seleção brasileira, dirigente no futebol do exterior e também técnico por clubes grandes do velho continente, poderia ser uma alternativa. Bora te explicar em detalhes como é que está funcionando tudo isso. Nessa terça-feira rolou uma reunião política envolvendo Rodolfo Landim, presidente do Fla, e alguns grupos aliados, para debater uma série de coisas. E nesse encontro houve um pedido de aliados do Rodolfo Landim para que ele demitisse o Marcos Braz. A avaliação é de que o trabalho do vice-presidente de futebol do Fla, que não é remunerado, é um trabalho ruim, que tem determinado uma série de problemas ao clube. Rodolfo Landim deixou claro durante a reunião que não existe a menor possibilidade de dispensar o Marcos Braz. Ele entende que o Flamengo, supercampeão de 2019, teve participação total do dirigente, não faria sentido demitir. De qualquer forma, em meio a essa pressão pela saída do Marcos Braz, surgiu nas redes sociais como uma espécie de especulação a possibilidade de o Leonardo ser contratado. Ele funcionaria como um executivo de futebol. Aí vale uma primeira observação. Uma eventual contratação do Leonardo não impediria que o Marcos Braz prosseguisse no cargo. O Braz não é remunerado, é um vice institucional. O Leonardo certamente, para ser contratado, exigiria uma compensação financeira e poderia chegar como um diretor de futebol, como um gerente, um executivo, um CEO, enfim, vários cargos poderiam ser criados para ele. Não acredito nessa possibilidade de o Leonardo deixar a Europa para vir trabalhar no Brasil. Em outros momentos já existiu essa especulação e ele deixou claro que prefere continuar morando por lá. Especialmente porque aceitar um convite hoje no Flamengo seria ter de trabalhar ao lado de Jorge Sampaoli, um dos técnicos mais complicados que já passaram pelo futebol nacional. Muito difícil dia a dia, cara que cobra demais, que pega pesado, que exagera em muitas vezes, isso sem falar nas pedidas por reforços que são absolutamente malucas. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias. Tem ainda o programa do Nicola, que é sempre feito ao vivo no período da noite. Abraço, tchau!